o nosso existir. Fala das pressões ambientais, dos fatos inesperados, que nos colocam em uma posição com a qual não sabemos o que fazer. A angústia nos oprime, nos pressiona. Ela pode estar relacionada às imposições sociais ou uma crise e nos faz sentir que estamos perdidos. Atualmente, somos sufocados por redes sociais, pela família, pelo trabalho, por nossas próprias crenças pessoais, por uma quantidade enorme de obrigações. Estamos inseridos em uma sociedade que nos impõe uma agenda de sucesso. E diariamente precisamos ser produtivos. Temos que ter foco, temos que ter meta, temos que ter propósito, temos que ser felizes o tempo todo. Temos que dar conta de tudo. E não é bem assim que acontece. Não estamos mais acostumados a parar, pois fomos criados assim e desde crianças aprendemos a sermos produtivos. Desta forma, quando há um desequilíbrio entre quem somos e o que imaginamos que devemos ser, criamos um vácuo existencial, um abismo entre a realidade e as nossas ideações. Daí o vazio interior. Para lidarmos com a angústia, precisamos nos afastar das âncoras emocionais que enfraquecem nossa capacidade de superar as crises e frustrações. Contra a angústia, precisamos da realidade, dos fatos e de compreendermos quem somos realmente e buscarmos a nossa real potência. Quando estamos seguros, nos apoiamos em quem somos e o que podemos ser e o que podemos fazer. E assim podemos exercitar a resiliência, a assertividade e tomarmos decisões maduras, na certeza de que não importa a tempestade, mas sim como lidaremos com ela. Afaste o desânimo, desafie-se a enfrentar as incertezas, buscando o autocontrole emocional. Coloque em seu dia práticas saudáveis. Alimente-se bem, durma tranquilo, pratique o ócio criativo, estude, faça atividade física, converse com amigos e familiares, crie uma agenda, um diário, crie motivos para e por você. Eu sou o psicólogo Daniel Furtado, obrigado por ouvir, até a próxima e fiquem bem. Você ouviu Pílulas de Autoconhecimento, com o psicólogo Daniel Furtado, aqui pela Mac Rádio, a sua rádio e TV web. Para você que quer realizar o sonho da faculdade, a Uninter está com mais uma mega promoção. É o Vem Pra Uninter. Quer aprender com a melhor plataforma virtual de ensino? Vem Pra Uninter. Quer ganhar laboratórios portáteis grátis para simular o dia a dia da sua profissão? Vem Pra Uninter. Quer professores que se importam com o seu aprendizado? Vem pra Uninter. Mas vem pra Uninter agora, porque só agora tem até 60% de desconto nas mensalidades da graduação e pós-graduação à distância. Inscreva-se! Uninter em Poços de Caldas. Fone 3721-9979. Uninter.com. Tudo que é bom está aqui. Liga na MAC. Sorria, você está sendo cuidado e muito bem cuidado. Cuidado por profissionais da Som Odontologia, especializados nas mais diversas áreas da odontoeconomia. Odontoeconomia é a maneira Som Odontologia de fazer o seu bolso sorrir. Saiba mais em somodontologia.com. Som Odontologia, saúde para o seu sorriso, música para os seus ouvidos. As músicas que marcaram época, você só ouve no Mac Rádio by Night. De segunda a sexta, às 10 da noite. Aqui, na Mac Rádio, a sua rádio e TV web. Transmitindo ao redor do mundo. Você está na Mac Rádio Brasil. Centro Universitário Uninter, Polo Poços de Caldas e Primor Educação apresentam... Agora, na Mac Rádio, um programa didático, com muita educação. A sua escola no ar agora. Está no ar Mac Educação, com Noel Filho.
Seja bem-vindo a mais um Mac Educação. Hoje, antes queria desejar um feliz Dia do Trabalhador a todos, né? 1º de maio. As pessoas aí que trabalham para o nosso mundo melhor, especialmente ao pessoal aí da questão da saúde, né? Tanto saúde física quanto mental, né? Que vocês possam continuar trabalhando aí, para que a gente possa passar logo essa pandemia e a gente possa aprender muito com tudo isso aí. Hoje tem uma novidade. Hoje não, a partir de hoje, né, Samuel? Sim, vamos começar aí. Hoje, né, nós estamos começando uma novidade aí. Agora o nosso programa vai ser Mac Educação e Saúde. Então nós vamos estar trazendo os temas sobre educação e sobre a saúde. Então, para fazer a estreia desse programa aí, né, o Samuel já está com uma equipe maravilhosa aí. E aí nós temos hoje aqui a doutora Helena Previato. Ela é doutora em alimentos e nutrição pela Unicamp, nutricionista e mestre em saúde e nutrição. Atua na UFOP, atua em nutrição, clínica esportiva e materno-infantil, com foco em comportamento alimentar. E temos também a Renata Nicurgo. A Renata já fez alguns programas aí, né, Renata? Já está de casa. A Renata é graduada em psicologia pela Faculdade Pitágoras, em Uberlândia, Minas Gerais, e pedagogia pela Unipac e Uberlândia, de Minas Gerais também. Especialização em psicopedagogia e atua como psicóloga clínica e psicanálise. Então, a partir de agora, eu passo a bola para o Samuel. Sejam bem-vindas e que tenhamos aí um ótimo programa. Boa tarde a todos aí. Agradeço mais uma vez a oportunidade, a parceria da Mac Rádio, o Grupo SPEC, que sempre está nos apoiando, nos assistindo, que através dele não teria esse projeto tão bonito. A presença da Renata, né, uma companheira, uma parceira aí de anos, né, agora aqui contribuindo com Poços de Caldas, com a saúde, e a professora Helena, a doutora Helena, foi minha professora no 1º semestre, eu sou discente ainda, foi onde eu peguei o gosto pela segurança alimentar, sobre a profissão de nutrição, né, foi um dos meus pilares, né, e hoje ela faz parte conosco do Grupo SPEC, e vamos estar abordando um assunto que, de repente, é um tabu para alguns, mas é uma realidade, que é a compulsão alimentar, os transtornos alimentares, né, que acometem a sociedade, principalmente nesse tempo de pandemia, que as pessoas têm que tá isolada, tá com conflitos, tem ansiedade, e tem tudo a ver com o comportamento alimentar, os distúrbios, né? Então tá tudo meio que interligado. E como eu sempre falo, né, ter um olhar para a multidisciplinaridade, né? Trabalhar, né, a equipe multidisciplinar, porque o nutricionista ele não é nada sem um acompanhamento de um psicólogo, de um psicanalista, né, do enfermeiro. Então é uma rede de apoio para poder trazer a prevenção, né? Hoje o foco, o maior desafio, acho que, da saúde, do SUS, é a prevenção, sabe? É evitar chegar lá no fim já, sabe, totalmente acometido pela doença. Então a gente tem meios, tem caminhos, e tem vários profissionais que têm essa mentalidade, né? Não tratar diretamente a doença, e sim o começo da prevenção, né? Então eu gostaria de estar convidando primeiramente a Helena, para poder falar um pouco dessa parte de transtorno, ela que é especialista em comportamento alimentar, lida com isso no dia a dia. Então, eu queria que ela passasse para a gente um pouquinho do que acontece, do que você vê no seu dia a dia, se foi agravado ou não pela pandemia, né? E a gente fazer uma discussão em cima desse tema. E depois a Renata vem com o olhar dela, né? Que é mais ligado ao comportamento, né, ao sentimento, à depressão, à ansiedade, e a gente vai fazer uma interlocução disso, sabe, um debate em cima disso, que vai agregar bastante. Então, seja bem-vinda, meninas. Noel, muito obrigado pela oportunidade,
E a palavra está com a professora Helena, doutora Helena. Olá, boa tarde a todos, Samuel, Renata, Noel, todos que estão assistindo o programa. É um prazer estar aqui falando desse tema tão importante que é o comportamento alimentar. Em tempos de pandemia, a gente pode observar que vem se agravando alguns tipos de comportamento, como compulsão alimentar, alguns transtornos alimentares, em decorrência do isolamento, do distanciamento social e do momento difícil que estamos vivendo, né? Então, é muito importante essa conversa com o profissional de nutrição e o profissional de psicologia, que são pessoas capacitadas para poder conduzir, né, um tipo de intervenção, tanto do ponto de vista nutricional quanto do ponto de vista psicológico. Então, assim, é bem importante essa abordagem, né, que o programa está possibilitando, para a gente poder discutir um pouquinho dessas questões. E quando a gente pensa em consumo alimentar, em comportamento alimentar, a gente tem que considerar que o ser humano é um indivíduo biopsicossocial. Então, a gente tem que considerar todos esses fatores, todo o fator ambiental, o fator social, o fator de convívio, e isso tudo tem sofrido uma série de modificações por conta do momento que a gente vive de pandemia. Então, as pessoas elas estão comendo de forma compulsiva em alguns momentos, né? Se a gente considerar o quadro, né, de compulsão alimentar, o que seria? Seriam episódios de consumo de grande quantidade de alimentos, geralmente esses alimentos hipercalóricos, ricos em gorduras, ricos em açúcares. Isso, se considerado um padrão alimentar inadequado, com excesso desse tipo de alimento, pode trazer uma série de prejuízos, do ponto de vista clínico, do ponto de vista físico, uma vez que a gente tem esse comportamento inadequado associado ao sedentarismo, porque as pessoas estão mais em casa, estão trabalhando, algumas, né? Muitas pessoas estão trabalhando em casa, e aí a gente vê que esse estilo de vida, esse novo estilo de vida, ele vem sendo predominante, né, em muitas pessoas. E não só adultos, quanto crianças, adolescentes, que estão mais em casa, estudando em casa, e aí elas têm esse acesso mais fácil, vamos dizer, a esses alimentos hipercalóricos, em grande quantidade. A questão é a quantidade, né? E como que vem sendo tratada essa relação do alimento com esse novo estilo de vida. Porque a gente tem alguns gatilhos emocionais que eu acredito que a Renata vai poder abordar melhor por conta da formação dela, e a gente vê o quê? Vários quadros, né? De ansiedade, estresse, quadros de depressão também por conta desse momento que a gente vive, e isso tudo vem se agravando. E não tem como separar o consumo alimentar desse quadro emocional, justamente pelo que eu falei, né? O ser humano, ele é biopsicossocial, então a gente tem que considerar os aspectos psicológicos também, esses aspectos emocionais dos indivíduos. Isso tudo pode, sim, interferir num quadro, levar a um quadro de compulsão alimentar ou até preferências alimentares por alimentos mais calóricos, alimentos ou grande quantidade de alimentos, né? Então, isso tudo pode gerar, a longo prazo, vamos considerar médio, longo prazo, quadros de obesidade, diabetes, hipertensão, em decorrência desse novo estilo de vida, que seria, né, o consumo inadequado por questões emocionais que às vezes não são tratadas e associados ao sedentarismo. Então, é muito importante entender esses gatilhos emocionais que levam a esse tipo de escolha alimentar e como que isso pode ser trabalhado, considerando um quadro de comportamento alimentar mais adequado, no sentido de se avaliar o seguinte: as pessoas comem por prazer, e isso não tem problema algum em escolher alimentos que dão prazer, né? Mas o problema é quando esses alimentos são consumidos em excesso, em detrimento de uma alimentação mais equilibrada do ponto de vista nutricional, considerando o consumo de frutas, verduras e legumes, arroz, feijão, que seriam os cereais, as leguminosas,
todo um padrão alimentar variado, do ponto de vista nutricional, e aí a questão é esse desequilíbrio pela busca excessiva desses alimentos que dão prazer imediato, por conta dessa busca mesmo, né, desses alimentos que podem causar uma série de efeitos colaterais se a gente considerar o consumo excessivo, né? Doutora, só um pequeno comentário, e a Renata vai poder contribuir com isso também. Às vezes, quando a gente está em casa à toa, e a maioria do pessoal está trabalhando em casa, a gente, eu estou à toa, então eu preciso fazer alguma coisa. A primeira coisa que vem na cabeça é comer algo, né? Mesmo que a gente esteja sem fome. Eu vou comer alguma coisa. E é aí que mora o perigo, né? Então, Noel, a questão é a seguinte: como as pessoas estão trabalhando em casa, o tempo todo em casa, e às vezes não tem outras distrações, vamos dizer assim, o comer ele pode sim ser uma distração, como ele também pode ser utilizado como uma forma de preenchimento mesmo, de um vazio interno, que acredito que a Renata vai poder abordar essa questão psicológica. Então, às vezes, a gente tem que ver, eu estou comendo porque eu estou com fome, existe a fome fisiológica, então eu como por uma fome fisiológica, ou eu estou comendo por uma fome emocional, vamos dizer assim, porque eu estou ansioso, porque eu estou estressado, ou eu estou entediado, ou eu estou cansado. Então, muitas vezes eu estou cansado, eu preciso de um alimento que me dê energia, porque eu preciso trabalhar, ou preciso estudar, ou preciso cuidar da casa. Então, assim, a rotina, de uma forma geral, das pessoas, assim, está diferente, né? Então, as pessoas trabalham, estudam, têm o lazer, têm o ócio, vamos dizer, tudo em casa, né? Então, geralmente, a gente tem que se atentar a essas questões. O que está me levando a consumir esses alimentos? Então, assim, é importante avaliar os gatilhos. E aí, se a quantidade, né? Ou geralmente, eu quero comer, o que é mais fácil? Eu ir ali, preparar meu alimento, ou não, pegar alguma coisa pronta, que é mais rápida. Então, eu estou buscando um prazer imediato, ou eu estou buscando me alimentar, me nutrir, ou eu quero me confortar emocionalmente, que acredito que a Renata possa abordar um pouco sobre isso. Tá certo. O que a gente tem visto, né, professora Helena, que além dessa parte da compulsão, né, tem crescido cada vez mais e mais, né, os transtornos de alimentares, né, decorrente a isso. O número de obesos aumentou significativamente, o pessoal tem medo de ir atrás, de buscar ajuda, porque está em tempos de pandemia, então vão deixando para depois, e com isso, consequentemente, vem as doenças crônicas, né, não transmissíveis, que é decorrente desse mau hábito. Então, às vezes, um gatilho que você tem de uma ansiedade, de um problema emocional, você começa na comida, quando você vê, você já não consegue, você olha para o seu corpo, você tem uma visão distorcida dele, né? Pode gerar outros tipos de distúrbio, mas principalmente, né, a obesidade, e sem o acompanhamento, né, do nutricionista profissional e de um psicólogo, né, a pessoa que está obesa, ela não consegue o resultado, né? Ela pode até tentar começar a fazer dieta, começar a se programar, mas ela precisa de um acompanhamento psicológico, né? Por isso a importância de ter essa junção psicólogo-nutricionista. Eu estudo bastante, uma parte que eu gosto muito da nutrição, a educação alimentar nutricional, porque a gente começa a aprender o educando e o educador, né, a troca de saberes, e o tanto que isso é importante, desde a formação primária, na escola, trazer isso para a realidade, né, das escolas, né? Seria tão bom e interessante abordar esse tipo de assunto, porque já começaria desde cedo trazer a luz na razão da cabeça dos adolescentes, né? Uma forma de pensar mais autônoma, né? Porque às vezes a gente segue o que é imposto pela nossa casa, o comportamento dos pais,
né? Já está todo mundo estressado, né? Tem o fator da compulsão, e por outro lado, a gente está vivendo um momento muito crítico com o desemprego, com o aumento dos alimentos, que vem também a desnutrição. Então, às vezes, as pessoas acabam pulando refeições, né? Deixam de se alimentar, né? Tem outros que se olham e faz isso, né? Por causa de distúrbio mesmo psicológico, não aceita a sua forma e acaba buscando, tipo assim, uma outra fuga, né? Que seria os outros tipos de transtorno, né? Então, eu achei legal, né, colocar essa pauta e chamar a Renata, né, para poder falar um pouquinho sobre isso, né, que ela tem esse tipo de vivência, para poder dar uma complementada aí para gente. Muito bom dia a todos, tá? Aos meus colegas que estão aqui comigo hoje, né? E aos ouvintes, aos que nos assistem, reforço a fala da Helena, é um prazer para mim também estar aqui hoje com vocês e trazendo essa pauta realmente presente, atual e tão importante, que afeta a nossa saúde em todos os aspectos, né? De forma tão profunda. A gente está aqui falando de saúde física, né? De saúde nutricional, de saúde mental. Então, é muito importante agregar aqui, e espero poder fazer isso com a minha fala. É interessante, né? Eu achei muito bacana quando a Helena fala sobre sermos seres biopsicossociais. E é partindo daí que eu quero iniciar a minha fala, né? Nós somos, sim, seres biopsicossociais, então a gente está falando de um ponto de vista que considera os nossos aspectos biológicos, psicológicos e sociais. E daí a gente já entende o quanto intervir com a compulsão alimentar passa também pela dinâmica familiar, que é o que Samuel falou instantes atrás. A dinâmica familiar, ela pode ser a gênese de tudo, de todos esses enfrentamentos. E aí, desse ponto de vista, a gente pode considerar também a importância da intervenção multidisciplinar. E aí eu colocaria, né, médicos, psicólogos, nutricionistas e também a família como uma das equipes aí, e, né, o nosso convívio social, as pessoas com as quais nós dividimos esses hábitos, para que sejam também pontos, né, dessa parte, dessa intervenção. Vamos pensar que a compulsão alimentar hoje, ela é, como bem foi falado, uma perturbação do nosso comportamento alimentar. Então, a compulsão é como uma compensação muito rápida, ela nos provoca um certo alívio de outros sintomas, que não a fome. Então, no momento em que eu tenho comportamentos, né, compulsivos na parte alimentar, eu estou buscando uma forma de alívio, que não é um alívio físico, né? Eu estou buscando aliviar sintomas que não são necessariamente a fome. Então, isso implica em dizer que quando eu tenho comportamentos assim, isso conota uma falta, uma perda do meu autocontrole. Então, é quando o indivíduo está passando por outros enfrentamentos. E aí, quais seriam, né? Como que eu posso identificar, então, os gatilhos para que eu esteja me comportando assim? A melhor maneira da gente diferenciar, primeiramente, o que é uma compulsão alimentar, né, ou um episódio de exagero à parte, é justamente a gente entender frequência e intensidade. Eu sempre digo que o que torna patológico, que o que pode nos possibilitar enxergar se eu estou comportando de maneira patológica ou não, são esses dois indicadores, né, frequência e intensidade. Com qual frequência eu me comporto assim? Eu tenho hábitos compulsivos? Com qual intensidade? E aí, a partir dessa análise, né, a gente pode entender aí os principais sinais desse distúrbio, desse transtorno. Então, por exemplo, falando do ponto de vista psicológico, a gente pode entender que quando o indivíduo está num quadro de tristeza, num quadro emocional de solidão, de ansiedade, de estresse, ele pode tentar descontar, né, aliviar em algo que lhe dá prazer, que é comer aquilo que ele gosta, alguns desses sintomas. Então, como que a gente pode trabalhar isso, né? Primeiro, entendendo a relação da compulsão alimentar com esses sintomas. E aí a gente vai falar e dar um foco principal na ansiedade. Por mais que nem sempre é necessário ter sintoma de ansiedade para desenvolver compulsão alimentar. Nem sempre, mas na maioria dos casos, essas duas coisas têm sim relação.
Então, a gente pode entender a relação desses dois elementos e aí adotar metodologias específicas para auxiliar no combate à compulsão e para que possamos ter mais saúde, mais qualidade de vida. O hábito da gente comer de forma desenfreada, sem sentir fome, está muito associado a questões emocionais, como eu falei, né? E isso gera um sofrimento físico, um sofrimento mental. As crises de ansiedade, elas surgem e elas se tornam um estímulo para que eu possa, então, buscar uma solução no meu alimento, né? De forma predominante, nós temos aí os doces. Então, um dos pilares da relação entre ansiedade e compulsão alimentar é a forma como a gente encara, né, a minha relação com alimentos. E aí, a maioria das pessoas que passam por esse problema veem nos alimentos uma solução para tentar mimetizar, ocultar o sofrimento que existe ali. Né? Então, é como se eu usasse disso para compensar as minhas negatividades, os enfrentamentos, né, difíceis que eu tenho na minha vida. Como que nós podemos fazer isso? Atuar, né, terapeuticamente com isso, num consultório. Então, primeiro a gente precisa entender que é muito difícil solucionar esse tipo de problema sem ajuda. Então, vamos partir do ponto de que é necessário uma ajuda, e uma ajuda multidisciplinar. A presença do profissional, do psicólogo, e aí depois, né, Samuel, a Helena podem falar também das intervenções aí, do profissional de nutrição, mas do ponto de vista do profissional de psicologia, a nossa intervenção, ela proporciona mudanças nos padrões doentios que o indivíduo traz. Então, quando eu me comporto de maneira compulsiva, eu tenho padrões de comportamento que eu reproduzo e repito sempre e que são adoecidos. E aí a terapia vem justamente para que nós possamos estabelecer novos padrões comportamentais, rotinas saudáveis. Então, o comportamento compulsivo, ele surge pela ativação de gatilhos, que são diferentes para cada indivíduo. Cada indivíduo aciona gatilhos diferentes. Então, as sessões, né, psicoterapêuticas, elas são indispensáveis para a gente tentar entender como que se dá esse distúrbio, em que momento que eu estou acionando esse gatilho, como que eu posso lutar contra isso. Na terapia, a gente proporciona uma compreensão melhor do que está de trás da sua relação com a comida, né? Então, a gente vai entender que são sintomas, como eu disse, que não são a fome, e aí eu aprendo, então, a ter novas formas de lidar com essas demandas que são emocionais. Eu atuo com psicanálise, mas preciso também ressaltar a terapia cognitivo-comportamental, né, conhecida como a TCC, que também é muito eficaz no tratamento de compulsão alimentar, principalmente quando a gente vê as pesquisas e os resultados comprovados num curto prazo. Então, a TCC, ela consegue intervir com instrumentos que podem ajudar, né, a evitar que a gente recaia na compulsão. E aí a gente está falando de quais intervenções? Aqueles que lidam direto com os nossos pensamentos sabotadores. Então, a gente normalmente, quando vai agir, né, de maneira compulsiva, nós produzimos pensamentos sabotadores. E aí a TCC vem justamente para nos ajudar a substituir esses pensamentos por outros. Então, por exemplo, pensamentos como: eu não consigo ficar sem fome, eu não consigo deixar de comer esse doce, eu fico estressada quando eu não como isso, ou pensamentos do tipo: agora eu já caí em tentação, então já era, vou comer. A TCC vem justamente substituindo esses pensamentos sabotadores por outros, como, por exemplo, tá tudo bem, eu comi agora, então daqui a 2 horas eu posso comer de novo, por isso eu posso esperar. Então, por mais que essas trocas pareçam muito simples, elas são extremamente eficazes e já ajudou, assim, milhares de pessoas por todo o mundo. Então, nós temos aí, estou falando de algumas intervenções que são possíveis, né, e outras que são tratadas no consultório com uma profundidade muito maior, né, que é quando a gente consegue entender um outro vetor, gatilhos emocionais, a forma como eu lido com as compensações na minha vida, né, a forma como eu acabo atuando, né, por repetição e reprodução, e busco o alívio rápido para aquilo que é difícil para mim. E normalmente uma pessoa que age assim com a comida, ela está propensa a agir assim em outros contextos da vida, né? Então eu estou em risco quando eu não tenho esse controle, esse autocontrole.
Então, da mesma maneira que eu posso buscar na comida alívios rápidos para as minhas dores, é importante a gente ter essa ajuda psicoterapêutica para que eu não reproduza esse mesmo mecanismo em outras relações da vida. Quando eu não der conta de lidar bem com uma dor, eu vou buscar alívios rápidos, prazeres rápidos, mas que depois podem me deixar com emoções ruins, com sensações de culpa, que é muito comum, né, nos indivíduos que têm o transtorno de compulsão alimentar. Então, é isso. A psicologia, de modo geral, atua desta maneira, né? Buscando, mergulhando mais fundo nas questões e nos porquês, né? No porquê eu me comporto assim. Eu digo sempre em consultório que o comportamento, ele é o final da escala. Eu primeiro penso, sinto e, por último, me comporto. Então, a maneira que eu me comporto é fruto da emoção que eu sinto, e a emoção que eu sinto é fruto de um pensamento que eu produzo. Por isso, né, é tão importante a gente pensar nos pensamentos sabotadores que nós temos. Ali, né, é um ponto muito importante a ser trabalhado, porque a partir do que eu penso, eu sinto, e a partir do que eu sinto, eu comporto. Então, é nesse momento que nós precisamos, então, atuar com essas ferramentas, né, psicoterapêuticas que vão ajudar na quebra do padrão que eu reproduzo e na quebra desses padrões doentios mesmo de pensamentos sabotadores. Renata, só um comentário. A gente está trabalhando em casa, né? Então, eu falo por mim que na educação, o professor só está em casa agora. E a gente... Tem hora que a gente trabalha muito e esquece de comer. E aí, quando você tem um tempinho, você vai e come aquilo tudo de uma vez. O que der para comer, você come, porque, né, a gente não tem essa organização, né? Então, seria interessante também a gente começar a pensar nessa rotina alimentar, né? Ter os horários para comer, né? Porque Sim. se eu for deixar para comer só no momento que eu tiver tempo, ou eu vou comer demais, ou eu vou comer de menos, né? Isso não é saudável. Isso. Ou você come demais, ou devido à situação que você está de fome intensa, você perde a qualidade, né, de escolha, você perde essa qualidade de arbitrar, vou comer algo melhor, vou comer algo saudável, nutritivo, e a gente acaba sendo falho nesse momento. Até oportunizando, Noel, para falar também dessa relação, né, da compulsão alimentar com a pandemia. De fato, existe, os estudos recentes apontam que pacientes com transtornos mentais, comportamentais, sofrem ainda mais os efeitos disso nesse período, nessa fase que nós estamos, de isolamento, porque nós somos relativamente forçados a algumas questões para a nossa própria segurança, é claro, mas que acabam, sim, impactando, né, e potencializando ainda mais a nossa maneira de lidar, o nosso repertório comportamental diante da nossa patologia, né, da nossa desregulação com a alimentação. Então, vamos pensar assim, primeira coisa, onde é que está essa relação, então, né, do transtorno alimentar com essa fase pandêmica que nós estamos enfrentando? Primeiro, nós estamos num momento matematicamente difícil, quando a gente ultrapassa aí grandes números de mortes por dia, então nós estamos num momento emocional difícil, onde poucos de nós estamos dando conta de sair ilesos disso tudo. Então, primeiro, a gente pode ter uma preocupação constante com o ganho de peso, em decorrência da interrupção de rotinas com atividade física. Nós podemos começar a fazer comparações tóxicas, descabidas, com a nossa imagem, pelo tempo excessivo que nós temos passado nas redes sociais. Então, eu começo a afetar nisso até minha autoestima, e aí eu vejo ali, né, vidas perfeitas, corpos perfeitos. Partimos do ponto de que muitas pessoas estão dando, entre aspas, conta, pelo menos a rede social vende isso, né, de lidar com a pandemia ao passo que nós não estamos. Então, a gente pode ali começar a ter uma distorção mesmo, até do nosso alto valor, alterações no regulamento emocional, justamente pelo tempo provocado de isolamento, sensações claustrofóbicas do ponto de vista dessa limitação geográfica que nós estamos enfrentando. Então, isso tudo aciona gatilhos para uma má nutrição. Eu me torno ansiosa, eu me torno uma pessoa com uma autoestima comprometida, e aí, com isso, a minha ansiedade desencadeia uma falta de contato social, e aí um desequilíbrio, né? Um desequilíbrio geral da nossa vida, como seres
biopsicossociais que somos. E aí, instintivamente, o que nós fazemos? A gente busca soluções e sensações de prazer rápido, e aí é onde, né, nós tentamos, então, consumir aquilo que a gente mais gosta. É como se a gente pudesse se sentir melhor um pouco toda vez que eu faço isso. É um alívio rápido, porém, ele funciona como essa forma mesmo de compensação. Então, o isolamento social sim contribui para esses gatilhos emocionais que estão associados à compulsão alimentar, né? E podem até dar início a quadros de sobrepeso e obesidade que a Helena e o Samuel conseguirão explanar muito melhor do que eu, né? E aí o fato de estar trabalhando em casa, de estar só me relacionando em casa, a hiperconvivência a que todos nós fomos submetidos faz com que haja uma desorganização nisso tudo. Né? E eu falo que nós não podemos hoje mudar o mundo que nós estamos, né, inseridos. O que nós podemos é pensar quem eu posso ser dentro desse mundo que eu tenho hoje. Essa é uma pergunta que deve ecoar por muito tempo, que nós devemos namorar essa pergunta para sempre pensar, né? Não é o porquê eu estou passando por isso, é como eu posso passar por esse momento. De que maneira eu escolho atravessar esse período, sim, difícil, mas que passa por escolhas, e escolhas legítimas, que são nossas. Não, muito bom, Renata. É bem isso mesmo. E a professora Helena pode complementar essa parte, né? Voltar a abordar esse assunto e trazer, né, para a gente, né, o que você vê no dia a dia, né, o que está acontecendo na realidade. Hoje eu sei que a forma do atendimento, né, principalmente psicólogos, nutricionistas, né, a maioria está atendendo online, por videoconferência, né, o que você tem sentido, né, as pessoas estão mesmo, assim, ansiosas. Traz um pouquinho dessa vivência, né, para mim, futuro profissional, né, por enquanto estudante, para o pessoal que está nos assistindo, que vai ter que encarar essa realidade. A gente não sabe por quanto tempo, né, e tudo tem que ser adaptável, né, tem que ter tem que dar continuidade e se adaptando ao cenário. Infelizmente é assim, e eu não sei por quanto tempo, mas traz um pouquinho para a gente dessa vivência, o que você tem a complementar. Então, Samuel, até complementando um pouco o que foi falado aqui, né, o que a Renata trouxe para a gente, muito bacana, eu acho, essa conversa, nutrição e psicologia, que a gente vê que não tem como você separar, né, colocar o ser humano dentro de uma caixinha. Não, agora você vai ter que comer apenas alimentos saudáveis, né, sem considerar o seu contexto, sem considerar o nosso contexto atual de pandemia, que é muito complexo, muito difícil. Então, a gente tem que pensar que a alimentação saudável não é apenas a ingestão de nutrientes, né, a ingestão equilibrada de calorias, carboidratos, proteínas, vitaminas e minerais. Não é isso, né? A gente tem que considerar que o alimento, ele é, sim, fonte de prazer, de inserção social, identidade cultural e familiar. Então, o que eu estou observando hoje na questão, na minha vivência prática, né, nos atendimentos clínicos, os atendimentos que estão acontecendo de forma online, eu estou percebendo que as pessoas, elas têm essa relação com o alimento muito profunda, né? Essa busca de prazer imediato, mas também essa falta desse convívio social. Então, desse convívio familiar, né? Desse convívio com os amigos. Então, isso sim está refletindo e levando a esses quadros de aumento de ansiedade, de aumento de estresse. Então, assim, eu estou observando muito, não apenas adultos, tá? Mas crianças, adolescentes. Isso sim é uma questão muito preocupante, né? Porque eu vejo que já existe uma cobrança nos adolescentes por conta desse excesso, né, de rede social e dessa busca, né, de se enquadrar, de ter o corpo ideal. Então já tem uma preocupação, a questão da culpa alimentar, eu estou observando muito no consultório. Então, assim, que já entra num transtorno alimentar, que é o transtorno do... A gente tem vários tipos de transtorno, né? Mas o comer transtornado, o que é isso? A pessoa, ela pode
ter alguns episódios de compulsão, seguidos de culpa. Ou às vezes nem é um episódio de compulsão, mas eu estou comendo um alimento considerado proibido, vamos dizer assim. E a gente sabe que não existe alimento proibido e alimento permitido. O que existe, o que deve existir, que é o ideal, é um comportamento alimentar, um padrão alimentar equilibrado, né, em que eu posso fazer escolhas alimentares de acordo com as minhas preferências, de acordo com a qualidade nutricional, a variedade alimentar. A gente tem uma variedade muito grande de alimentos, então a gente pode sim lançar mão dessa variedade, né, e não ficar apenas consumindo determinados tipos de alimentos, que aí levaria ao quadro de transtorno da compulsão. O que seria, né? A gente está falando aqui de compulsão, mas o que é compulsão alimentar? Como que a gente define? A compulsão é aquele consumo de uma grande quantidade de alimentos em um curto período de tempo. Então, a gente tem que considerar qual que é a frequência disso. É um dia que eu estou estressado e eu como um pouco mais? Ou às vezes eu estou muito cansado, muito chateado e eu quero extravasar um pouco na alimentação? Tem a questão psicológica, que tem sim que ser abordada, mas a gente tem que considerar qual que é o período que a gente considera para classificar como compulsão. Geralmente, pelo menos um dia por semana, considerando um período de meses, né? Então, às vezes a pessoa ela faz isso durante um dia por semana, 2 dias por semana, todos os dias da semana. Então, como é que está isso? E aí eu tenho que considerar não apenas a quantidade, mas o que a pessoa come, como ela está comendo, de forma compulsiva, de forma rápida, tem um sentimento associado de culpa, de vergonha, de arrependimento, de baixa autoestima, e da questão da falta de controle sobre o que se está comendo, como, por que eu estou comendo dessa forma? É porque eu tenho fome fisiológica, ou eu tenho a fome emocional, ou a fome hedônica, que eu quero comer por prazer. Então, é isso tudo que a gente tem que considerar. Porque o que a gente vivencia hoje? Na verdade, a gente está numa questão de um paradoxo mesmo, porque a gente tem uma grande oferta de alimentos, muita informação sobre alimentação e nutrição, muitas delas sem evidência científica, e ao mesmo tempo a gente tem uma cobrança por um corpo ideal, e aí a pessoa ela vive nesse paradoxo, nesse dilema, né? Então, por isso que é muito importante a gente verificar se tem algum transtorno alimentar, se isso tá ocorrendo de fato, como que isso tem que ser trabalhado, encaminhamento para psicólogo, para psiquiatra, se for necessário. E aí um dos focos do tratamento de transtorno alimentar é a mudança do comportamento alimentar e a aceitação do seu padrão de beleza, do seu padrão ideal de corpo. Então, eu acho que é muito importante essa questão da aceitação. E até uma questão que o Noel colocou de como fazer agora, então, se eu estou trabalhando o dia todo em casa, se eu estou o dia todo em casa, estudando, né, no caso das crianças, dos adolescentes, o que é importante? A questão do planejamento alimentar. Isso é muito importante, é o primeiro passo. Então, planejar a alimentação diária, semanal, mensal, e a partir desse planejamento, fazer uma lista de compras. Então, isso é muito importante para ter essa organização, né? Estabelecer horário para a refeição. Não é porque eu estou em casa que, deu fome, eu vou comer, né? Que às vezes a gente está aqui, não tem o que fazer, de repente está cansado, né? Falar, eu quero uma distração. Então, não. Tentar estabelecer horários, como o café da manhã, o almoço, das principais refeições, né? O horário do café, do almoço, do jantar, alguns lanches intermediários, evitar pular refeições e ficar beliscando, então, durante o dia, durante a noite. Então, buscar uma alimentação mais variada, composta, né, por todos os alimentos, todos os grupos de alimentos. Então, isso é bem legal, assim, esse planejamento. Priorizar os alimentos in natura, né, frutas, verduras e legumes, fazendo parte de um padrão alimentar diário. Então, tentar cozinhar, para aquelas pessoas que não sabem cozinhar, ir para a cozinha, tentar fazer algumas receitas em família, isso é muito legal, né, para poder experienciar esse hábito, né, esse novo hábito, desse novo estilo de vida que a gente tem,
de estar em casa, de estar mais confinado, né? Então, cozinhar mais, aprender novas receitas, aproveitar esse momento de isolamento para cultivar novos hábitos, desenvolver novos hábitos alimentares. E uma coisa que eu falo muito no consultório, nos meus atendimentos, falo muito com os meus alunos também, na importância de atitudes alimentares positivas. Então, além desse planejamento alimentar, é importante adotar atitudes alimentares positivas para desacelerar um pouco a mente e comer com atenção plena. Às vezes as pessoas comem no automático, não percebem o que estão comendo, não sentem o sabor, não experienciam aquele momento, né, de prazer mesmo, né, de pausar. Então, às vezes está muito no automático, muito acelerado. Então, é muito importante essa questão da atenção plena, que a gente chama de mindful eating, comer com atenção plena. Então, assim, existem até eu falo sempre, né, para as pessoas perceber o que você está comendo, então acolher as emoções e os sentimentos antes das refeições. Então, se você estiver muito ansioso, para um pouco, respira lenta e profundamente, para então começar a comer. Então, isso é muito importante, usar essas técnicas de respiração e até mesmo de meditação, tentar, nos momentos de refeição, se desconectar. Então, desligar TV, celular, redes sociais, nos momentos das refeições. Isso é bem importante, para você se conectar com o alimento, se conectar com o ato de comer. Então, comer com atenção plena, se concentrar nesse ato de se alimentar, sentar-se para comer. Então, isso é bem importante, né? E a gente considera que, às vezes, a pessoa está comendo e fazendo outras atividades ao mesmo tempo. Então, tentar para um pouquinho, sentar para comer e apenas comer. Durante a refeição, no momento de comer, tentar se desligar, não fazer outras atividades ao mesmo tempo. Então, fechar os olhos, observar o aroma, temperatura, textura. A gente fala, né, dessa questão sensorial, para poder, então, sentir melhor o sabor dos alimentos, né, e comer sem culpa. Então, acho que isso é bem importante. Mastigar os alimentos, mastigar lentamente, apoiar os talheres entre as garfadas, né? Apoiar os talheres na mesa, não ficar ali só no movimento automático, né? Então, fazer esse momento de pausa, vamos dizer assim, para tentar comer de uma forma mais devagar e de uma forma a perceber também os sinais de fome e saciedade, porque se você come sem perceber, é muito mais provável que se coma de forma excessiva. E só depois que percebe. Então, assim, é bem importante isso, essa conexão com o alimento. Eu acho que esse é um ponto importante nesse momento que a gente vive, né? De ansiedade, de estresse, de dar essa pausa, de respirar e comer, se conectar com o alimento. Eu acho que isso é muito importante. Eu vou oportunizar essa fala tão preciosa que a Helena trouxe sobre o se desligar. Eu falo muito e até uso um termo em consultório que eu digo que nós precisamos ser monofásicos. A gente anda muito bifásico, né, na nossa forma de atuar. Então, não só com a comida, mas em vários momentos da vida. De repente, eu quero dar uma atenção ao filho, mas eu estou ali, estou na rede social. Eu quero comer, mas eu quero assistir o noticiário, eu quero responder uma demanda de trabalho. Então, a gente quer estar plugado em muitas coisas ao mesmo tempo. E achei muito importante essa dica, né, esse ponto que a Helena trouxe, para que nós possamos pensar assim mesmo, né? Eu estou sendo monofásica nesse momento? Eu estou, de fato, atenta só ao meu momento de me alimentar? Eu estou conectada com esse momento, como ela bem trouxe? Então, acho que é uma pergunta simples, né? Bifásico ou monofásico? Como eu estou nesse momento? E aí a gente passa a ficar mais em estado de alerta, né? Mais vigilante com isso. Não, tem todo esse assunto, não tem como um desprender do outro, né? Tem que ter essa percepção, né? De você, do seu momento, da alimentação, né? E procurar trazer isso para a realidade da família, da casa, sabe? Né? Quem tem a oportunidade, né, de estar reunido com a família em confinamento, né?
ter esses momentos, né, juntos, sabe, com calma, com prazer, voltar a apreciar isso, né, porque no dia a dia, na correria, no nosso, né, realidade anterior, né, a gente via o contrário, a falta de tempo, né, comer fora de casa, aquele ritmo frenético, e a gente teve que pisar um pouquinho no freio, ficar mais introspectivo dentro de casa, numa outra realidade, né, e isso traz à tona a importância da família, a importância dos horários, desconectar, não tentar fazer tudo ao mesmo tempo, né, e fazer da alimentação um momento de prazer mesmo, né? Com a família, evitar comer sozinho, sabe? E fortalecer esses laços, né? E se perceber, né? Quando a pessoa se percebe na compulsão, não ter vergonha de procurar ajuda, primeiramente ajuda familiar, né? Tem os postos de saúde, se você vai lá passar por uma consulta, chega, fala para o seu médico, né? No posto, na UBS, né? Fala do que está acontecendo, pede um encaminhamento para um psicólogo, para um nutricionista, porque a gente tem isso na rede pública. Às vezes o pessoal não tem tempo, ou está com medo por causa da pandemia, né? Mas é importante tratar esse lado, porque daqui a pouco, a hora que passar essa segunda onda, aí, terceira, quarta onda, vai vir uma onda muito pior, que vai ser das doenças crônicas, da obesidade, dos transtornos, né, dos problemas, né, emocionais, psicossomáticos, né? Então a gente tem que estar preparado para esse novo momento. E com certeza ele vai vir, né? Pelo andar da carruagem, pelo que a gente vê, né? A consequência do pessoal não procurar ajuda, de negar, né, o que está acontecendo, vai resultar na próxima uma pandemia, não só do Covid, mas sim de um boom de doenças, né, crônicas, obesidade, né, e nisso inclui diabetes, hipertensão, anorexia, que o pessoal se compara, né, bulimia. Então, quer dizer, todos esses fatores que estão interligados, né, e nesse momento de pandemia, eu acho que está bem mais aflorado. Então, para complementar e aí a fala das meninas, vocês ficam à vontade, se quiser comentar alguma coisa sobre esse aspecto, a Renata, a Helena. Então, eu acho muito importante isso que você falou, Samuel, porque agora a gente tem que ver que é um novo padrão de vida, né? Um novo modo de viver. Então, as pessoas têm sim que buscar ajuda, ajuda familiar, ajuda profissional, de nutricionista, de psicólogo, porque não é fácil lidar com essa série de problemas, né, que estão acontecendo atualmente. Então, é muito importante se reconhecer, se acolher, procurar um profissional que o acolha também, e não um profissional que cobre, fale, não, você tem que comer dessa forma, e você não pode comer isso. Agora, não é o momento de dietas restritivas para emagrecimento, então muitas pessoas, às vezes, acabam se submetendo a dietas restritivas por conta própria, em busca desse corpo ideal, porque a pandemia vai passar e eu preciso estar magra para eu voltar para a sala de aula, por exemplo, ou para eu voltar a ter o meu convívio social. Então, assim, é muito importante que as pessoas não façam isso e busquem, sim, um profissional que o acolha para justamente poder conduzir esse processo de mudança de comportamento alimentar, para ter uma boa relação com o alimento, e com o próprio corpo também. É muito importante essa questão da aceitação, da autoaceitação. Então, e buscar ajuda sempre que necessário, sempre que perceber, não ter vergonha de buscar ajuda, de falar sobre o problema, de expressar, de se colocar, de falar exatamente o que está acontecendo. Então, isso é muito importante, para justamente poder ter o atendimento, ter o acolhimento necessário nesse sentido. Então, assim, eu trabalho muito a questão da nutrição comportamental, de se considerar todos esses outros contextos que envolvem a alimentação. Então, sempre buscando esse trabalho integrado com a psicologia, que eu acho que faz toda a diferença nesse processo, né, de autoconhecimento mesmo, né? Então, assim,
Eu indico bastante que se faça, se possível, né, que busque mesmo uma terapia, seja a psicanálise, né, ou a terapia comportamental, que a Renata comentou. Então, assim, é muito legal, acho que é muito importante, porque muitas vezes eu vejo a pessoa tem uma compulsão, mas na verdade ela está com um vazio que ela quer preencher, uma questão emocional muito forte por trás. Então, assim, é bem importante se cuidar, se olhar e procurar ajuda. Então, acho que isso é fundamental. Renata? Exatamente, Helena. Então, nós já entendemos, né, para todos aí que nos ouvem, nos assistem, que o primeiro passo é: não tem como solucionarmos esse problema sem buscar pela ajuda, né? Nós precisamos dessa ajuda, e principalmente entender que para essa demanda, a ajuda deve ser, sim, multidisciplinar, né? Existem algumas demandas específicas que nós podemos tratar com um profissional de maneira isolada ou não, mas a compulsão alimentar, né, deve sim ser tratada de maneira multidisciplinar. Nós não tentamos aqui em nenhum momento desassociar o alimento do prazer, né? Como a Helena falou, é uma questão até social, é cultural, e é claro que nós associamos, sim, comida com o prazer, né? Mas de não ter no alimento fuga para outras questões, e isso que nós colocamos aqui o tempo todo, né? Que o alimento, desassociá-lo do prazer é muito difícil, e não é a nossa intenção, mas sim colocá-lo numa plataforma mais saudável, né? Operante mais saudável, para que nós possamos não ter ali uma fuga para outras questões, né? Então é isso, nós esperamos aí, acho que falo em meu nome de todos, foi um grande prazer trazer essa pauta aqui para vocês, aprender também, aprendi muito com vocês, tá? Samuel, Helena, com as falas de vocês, me enriqueceram muito, e obrigada por essa oportunidade, né? Acredito que foi bastante útil, né? E acessível a forma como que nós trouxemos esse assunto hoje. Um abraço grande. Eu agradeço também a participação aí da Renata, mais uma vez, conosco, da Helena, a oportunidade que o Noel e o Rodrigo têm aberto aí para a gente, para o Grupo SPEC, né? E espero novamente trazer vocês com outros temas, a casa está aberta, né? É um prazer ter vocês aí, trazer isso para Poços de Caldas e para a região de vocês, né? A gente pode compartilhar. Eu quero mandar um beijo para uma amiga minha que está aí perto de você, Renata, onde você presta consultoria. Ela está em Paraguaçu, Goiás, a Elisângela de Souza Costa, uma querida minha, ela sempre está acompanhando, me dando força. Tem a Paula Lubianchi de Uberaba também, que tem nos acompanhado e ela entende bem do assunto, a gente troca bastante ideia e todo o pessoal aqui de Poços, o pessoal da nutrição, da psicologia, o grupo SPEC em si, que é um grupo multidisciplinar, né, a doutora Iula, que é a nossa coordenadora, a Helena, que entrou como nossa orientadora da parte de nutrição, está nos acompanhando, nos assistindo, e ao pessoal do Conceia, que também tem nos dado muito apoio, Joaquina, a Melissa, que teve no último programa, né, e toda essa galera. Então, sem eles, a gente não conseguiria, sabe, tudo isso, e espero que mais e mais outros programas aí para trazer saúde, trazer educação, trazer profissionais realmente engajados, né, para uma melhora, né, não só sócio, não só social, né, como se diz, mas, sabe, em todo o contexto. Então, eu agradeço também aí, desejo uma boa tarde para todos. E agora fica aí com o Noel a palavra final aí. Fale para Samuel, nós. quero também só deixar meu abraço afetuoso para o Rodrigo e para o Noel também, que sempre me recebeu e nos recebem com todo carinho. Obrigada, viu, meninos? Tchau, tchau. Pode falar, Noel. Tá o microfone desligado.
Deixa eu aproveitar também para agradecer a oportunidade, agradecer ao Samuel, ao Noel pelo convite, a Renata, por toda essa troca, eu acho que foi bem legal, assim, aprendi bastante, é muito bom falar sobre nutrição, falar sobre alimentação, eu acho que é um tema extremamente necessário, né, de ser conversado, de ser discutido, então agradeço muito, espero ter contribuído um pouco para todos que nos assistiram, e vamos lá, vamos nos olhar, vamos nos permitir e vamos pedir ajuda sempre que necessário. Eu acho que essa tem que ficar como mensagem final. Muito obrigada. Já faz mais de 2 anos que eu estou nesse programa e ainda não aprendi a liberar o microfone ainda, tá, gente? Eu queria agradecer aí a doutora Helena, né, e dizer que uma coisa que eu já comecei a fazer, mas eu adorei a dica dela hoje, até agradeço esse presente, que é tornar a nossa alimentação um ritual, né? Então, por mais que a gente esteja na correria do dia a dia, é sentar, montar a mesa, sentar e ter aquela atenção plena na hora da alimentação, né? Sentir os alimentos e tornar aquilo um ritual prazeroso, né? Tornar uma coisa gostosa de se fazer, não aquela correria de comer correndo, de se não der tempo comer um pão. Então, eu vou atentar mais nessa questão de transformar as minhas alimentações nesse ritual, que é muito prazeroso, né? Então, eu queria agradecer demais a doutora Helena, o programa está aberto. Agradecer também a Renata, que uma coisa interessante que ela falou, até anotei aqui, nós precisamos ser pessoas monofásicas, né? Nessa loucura do dia a dia, a gente faz atendimento num WhatsApp, se lerdar você arruma mais um, você faz em 2, e computador ligado, e chamada, e a gente vai aumentando as atribuições e vai perdendo essa atenção plena, né? Uma coisa interessante que a doutora falou, né, que a gente precisa ter atenção no que está fazendo. A gente não consegue ser bifásico, não consegue duas coisas ao mesmo tempo. Então, vou começar a praticar essa questão de me tornar um ser monofásico e dizer que é um prazer, Renato, ter você aqui de novo. Você está sempre contribuindo com a gente aí, né? Sua fala maravilhosa. Então, a gente possa estar contando com você mais vezes por aí, tá? Ô, Samuel, estamos juntos agora, viu? A partir de agora é nós aí, Marca Educação e Saúde. Vamos estar revezando os temas aí. E obrigado por essa parceria aí. E vamos junto agora, beleza? Beleza, eu que agradeço você, o Rodrigo, as meninas. E estamos junto, né? O canal está aberto. Quem tiver interesse em estar contribuindo, pode entrar em contato com o Grupo SPEC, tem no Instagram, tem no Facebook, né? Manda sugestões, manda perguntas, né? Vamos tentar abordar aí o que o pessoal tem de mais interesse, e o convite está aberto sempre para a Renata, para a Helena, né? Para sugestões, e a gente tem aí um ano inteiro ainda para poder estar aí batendo um papo, trazendo essa luz aí para a nossa sociedade, que não deixa de ser uma ação solidária com o nosso próximo, trazer um pouquinho do conhecimento que a gente começa a adquirir, né, que eu estou aprendendo com vocês também, e disseminar isso aí para as pessoas que a gente ama. E eu agradeço aí de coração vocês. Obrigado, e uma boa tarde. Obrigado, Helena. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Samuel. Uma ótima tarde para vocês. E a gente volta aí, a qualquer momento, com mais um Marca Educação. E saúde. E saúde. Obrigado, gente. O programa Marca Educação fica por aqui. E Noel Filho volta na próxima segunda, aqui pela Marca Rádio. Um oferecimento Centro Universitário Ninter, Polo Poços de Caldas e Primor Educação.